Olá, olá, meus caros, estamos ao vivo, vamos falando desse caso, isso porque, depois que a gente reprisou um vídeo até antigo nesse canal, referente ao assunto Ratinho, SBT, pastor evangélico, Davi Miranda Filho e PDA, as pessoas começaram a perguntar quando que sucedeu isso, como isso. Pois é, então nós estamos aí, direto do Conju, do consultor jurídico, uma notícia do dia 22 de janeiro de 2006, quase 20 anos atrás. E diz assim: a liberdade de imprensa deve sempre vir junto com a responsabilidade da imprensa. Em contrapartida ao poder dever de informar, existe a obrigação de divulgar a verdade, preservando-se a honra alheia, ainda que subjetiva. Com esse entendimento, a Justiça Paulista condenou solidariamente o SBT, o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, e o diretor Américo Ribeiro a pagar a indenização no valor de 500 salários mínimos à Igreja Pentecostal Deus e Amor e ao pastor Davi de Oliveira Miranda, filho do fundador da igreja, Davi Martins de Miranda. A decisão foi da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso contra a sentença do juiz Carlos Dias Mota, da Sexta Vara Civil de Osasco. Por não ter sido unânime, 2 votos a 1, cabia na época novo recurso, embargos infringentes ao próprio TJ contra o resultado do julgamento. O motivo da condenação foi uma entrevista exibida no programa do Ratinho em 8 de junho de 2000, concedida ao apresentador por Raquel Borges Miranda, ex-mulher de Davi Oliveira de Miranda. Na ocasião, Raquel teria atingido a imagem do marido, revelando fatos que ocorriam em segredo de justiça. Durante a entrevista, Ratinho chegou a recomendar que fosse aplicado um castigo corporal no marido da entrevistada. Recomendou ainda que fosse preso, apresentando-o como devedor de pensão alimentícia. Para o relator do recurso Barreta da Silveira, na entrevista, a manifestação de pensamento extrapolou os limites previstos na Constituição Federal, acarretando indenização por danos morais. O relator apontou ainda que a emissora e o apresentador divulgaram fatos da esfera íntima e privada de uma pessoa com um nítido caráter sensacionalista, expondo a vida privada dos autores com insinuações de desvio de conduta moral. A imprensa compete noticiar o que acontece e é de interesse da sociedade, mas sempre dentro do respeito à intimidade, preservando-se o outro direito também constitucionalmente garantido, qual seja o da privacidade, direito à intimidade, argumentou o relator em seu voto. O relato destacou ainda que, por ser uma formadora de opinião com um papel fundamental na formação da sociedade, quando a imprensa comete um erro de julgamento ou aponta falsamente os culpados por um crime, ou expõe a intimidade das pessoas indevidamente, por maior que seja a reparação por dano moral, jamais vai afastar a dor da injúria moral. Aquele que foi injustiçado devido à credibilidade que gozam as grandes redes de informações mundiais, jamais será absolvido pela opinião pública. E a reparação por danos morais não receberá a mesma divulgação que recebeu o fato noticiado. Em sua tese, o relator foi acompanhado pelo revisor, Elcio Trujillo, que acrescentou cumpria aos envolvidos atentar para as condições do tema posto na entrevista que envolvia direito de família em meio à tormenta da disputa judicial. Voto divergente. O terceiro juiz, Caetano Lagrasta, divergiu dos outros 2 integrantes da turma julgadora, excluindo do processo, por ilegitimidade, a Igreja Pentecostal Deus e Amor. O apresentador Ratinho e o diretor do programa Américo Luiz Matos Ribeiro, pelo seu voto, Lagrasta julgou ainda procedente a ação para indenizar 50 salários mínimos o fundador da igreja, Davi Martins Miranda, o próprio missionário que já partiu. Para ele, ao exibir a entrevista, a conduta da emissora prestou-se à vingança e indiretamente à produção de prova e retalhamento público dos 2 pastores, pai e filho. No entendimento do magistrado, as questões de família têm inegável interesse jornalístico, porém devem ser apresentadas de forma técnica, por especialista, por meio de comentários que preservam o sigilo e a intimidade das questões em debate. O objetivo utilizado devidamente por um dos cônjuges acabou por receber respaldo do apresentador e do veículo de expressão que representa, além do diretor responsável, completou o terceiro juiz.
Dessa forma, Lagrasta entendeu que a fixação da indenização não pode ser solidária. Para o magistrado, seria mais acertada a responsabilização da empresa, que ofere lucros com os anunciantes garantindo o direito de regresso. Na realidade, seria o programa, e não o SBT, parece que é isso que ele disse. Ou da empresa que ofere lucros, pode ser a empresa do próprio rato. O programa pode ter CNPJ, é o que aponta. Então tá aí, ó. Vocês estão vendo que a notícia de 2006. Houve recurso. Se é que ele recebeu essa quantia, não sabemos, mas tinha ganhado já em segunda instância. Foi condenado em uma outra aos mesmos 150 mil, porque o salário mínimo naquela época, em salário mínimo, se eu não me equivoco, em 2000, devia estar 300, 400 reais. Então, você coloca ganhar salário mínimo vezes 300 reais, quanto que dá? 100, se for 10 dá 3 mil, se for 100 dá 30 mil. Era 150, deu 150 mil. E em 2014 também o próprio Ratinho foi condenado por 150 mil, uma outra igreja. Mas não vem o caso falar aqui agora. Então é essa notícia aí. Só que a legislação já mudou um monte. Eu não sou favorável de maneira alguma a sensacionalismo, a mentiras, sejam quais elas forem. E ali fala de vingança. O que quer dizer o seguinte: não necessariamente o que ela falou, o que foi mostrado, era mentira. Mas o modo como foi abordado, o sensacionalismo que foi feito, isso ensejou na própria indenização. E o SBT, Ratinho e o diretor na época foram penalizados por isso. Ok, meus caros? Em breve, mais assuntos sobre o Ratinho, que temos essa outra igreja que processou ele, e ele perdeu também, e uma outra situação que aconteceu com o Carlos Massa recentemente. É isso. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, comenta no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.